Inglês para o Enem, Resolução de Questões, Prova de 2022, Caderno 1, azul. Antes de começarmos a responder qualquer questão, é muito importante, primeiro, a gente dar uma olhada nas respostas, nas alternativas, tá? Lembre-se sempre disso, principalmente quando se trata de um texto que você sabe que vai levar um determinado tempo para você ler. Isso aqui não é um texto tão curtinho assim. Então, isso pode te economizar tempo quando você primeiro está sabendo quais são as perguntas, quais são as alternativas que você tem que responder antes de ir para o texto. Fazendo assim, você talvez não precise nem ler o texto inteiro. Lembre-se que você não vai ter tempo de ler todos os textos do Enem. O importante é que você consiga responder as perguntas corretamente no menor tempo possível. Então, vamos ver as alternativas. Letra A. A qualidade de educação formal em Miami, tá? Primeiro vendo qual é a pergunta aqui, né? Ao relatar suas vivências, o autor destaca o quê? O que é que o autor destaca? A. Qualidade da educação formal em Miami. Será que ele está falando disso? De educação, de escolaridade, das escolas, qualidade de educação lá? Letra B. Prestígio da cultura cubana nos Estados Unidos. Será que ele está falando sobre a cultura cubana lá? E prestígio em relação a isso ou não? Letra C. Oportunidade de qualificação profissional em Miami. Ele está falando sobre trabalho e qualificação profissional, sim ou não? Letra D. Cenário da integração de cubanos nos Estados Unidos, ou seja, a integração que ele se refere aqui de imigração mesmo, né? Os cubanos que vão para os Estados Unidos e eles imigram lá para os Estados Unidos, esse cenário dessa integração. Será que é a letra D? Letra E. Fortalecimento do elo familiar em comunidades estadunidenses. Será que ele fala sobre isso? Esse elo familiar aqui é a relação que tem entre os cubanos com as comunidades estadunidenses, né, dos Estados Unidos. Será que existe um elo forte? As famílias lá estão muito conectadas com as famílias norte-americanas dos Estados Unidos? Sim ou não? Então vamos para o texto. Importante, o que você vai ter que responder é o que está no texto, tá? Não o que você conhece ou o que você sabe. O que ele quer saber é o que está no texto. Então, as my official bio reads, I was made in Cuba, assembled in Spain and imported to the United States. Então ele começa assim de uma maneira um pouco irônica, né, dizendo como a minha bio começa, né? Começa a leitura da minha bio, a minha bio oficial. Eu fui feito, tipo assim, fabricado, né? Fui fabricado em Cuba, montado, né? Assembled, quer dizer, montado, fui montado na Espanha e importado para os Estados Unidos. Daí, vamos ver, talvez já dê para responder alguma pergunta. Vamos dar uma olhada aqui agora. Fala da qualidade de educação? Não exatamente, né? A prestígio da cultura, talvez, pode até ser esse, a gente não tem certeza ainda, né? Mas aí vamos ver, letra C. Qualificação profissional? Não, então ainda está cedo para responder, tá? Então vamos continuar lendo. Meaning, my mother, 7 months pregnant, and the rest of my family arrived as exiles from Cuba to Madrid, where I was born. Ou seja, significando o quê? Né? Meaning aqui é significar, né? No caso, como tá com ing, presta atenção nisso, tá? Esses verbos que terminam com ing significam estando, né? Então, significando aqui. Cuidado para não confundir que existem palavras que terminam com ing que são adjetivos, tá? Mas aqui a gente vê que é um verbo significando. Significando o quê? A minha mãe, que estava grávida, pregnant significa grávida, né? 7 months, ou seja, de 7 meses. Ela estava grávida de 7 meses. And the rest of my family, e o resto, o restante da minha família, arrived as exiles, ou seja, chegaram, aqui ó, presta atenção, verbo regular termina com ed, tá? Verbo regular termina com ed, então a gente sabe que ele está falando do passado. Então, arrived, ou seja, chegaram, né? Chegou, chegaram. Muito legal aqui do inglês, uma coisa super fácil de inglês é que vai ser esses verbos terminam com ed, todos vão terminar com ed e servem para todas as pessoas. Então, I arrived, you arrived, he arrived, she arrived, we arrived, certo? Não é como no português, que esse final aqui ele está sempre mudando. Então, eles chegaram como exilados de Cuba para Madrid, né, na Espanha. Where I was born, ou seja, onde eu nasci. Então, ele foi nascido na Espanha, né? Eles chegaram de Cuba para os Estados Unidos, então ele andou viajando bastante aí. Less than 2 months later, ou seja, menos de 2 meses depois, later, isso é bastante importante você ver também, palavras terminam com ER, né? Muitas vezes significam algo a mais. Então, a palavra late, se você não tiver o R, tiver só late, significa tarde ou atrasado. Mas se você colocar um ER, nesse caso a gente não vai precisar colocar o R, é só colocar o E, porque já tem o E aqui, né?
Então, later vai significar mais tarde, tá? Então, late significa tarde, later é mais tarde. Então, 2 meses mais tarde, we emigrated once more and settled in New York City. Ou seja, nós emigramos mais uma vez, né? Once significa uma vez, once more mais uma vez, e nos estabelecemos, settled, também aqui, ó, termina com ed, já sabe, é um verbo que está falando do passado, né? Então, nos estabelecemos em New York, né? Na cidade de Nova York. Then, eventually, in Miami. E, eventualmente, depois, em Miami. Aqui, ó, outra coisa importante também de gramática, né, pro Enem. Palavras que terminam com L e Y significa mente, é o nosso mente aí do português. Então, eventualmente vai ser eventually, né? Em Miami. Where I was raised. Palavra super importante, você tem que saber, antes de fazer a prova do Enem, o que significa where, when, aquelas palavras que começam com WH. Tá? Se você não sabe ainda, vá revisar, vai estudar isso. Palavras que começam com WH, tem que saber. Where significa onde. When significa quando, né? E assim por diante. Who, por exemplo, que começa com WH também, significa quem, né? Então, where I was raised, onde eu fui criado. I was raised, eu fui. Was aqui, passado do verbo to be, né? Então, eu fui criado. And educated, e educado. Vamos ver se agora a gente consegue responder alguma questão. Será que ele está falando da qualidade da educação formal em Miami? Até agora não, né? Até agora ele não está falando disso. Apesar que aqui ele diz educated, né? Então cuidado para você não se confundir, que aqui ele está falando alguma coisa sobre educação, né? Que está dizendo que ele foi educado lá. Sendo que aqui está dizendo sobre a qualidade da educação formal. Até agora ele não falou nada sobre qualidade de educação formal, tá? Aí na letra B, prestígio da cultura cubana, até agora ele não falou nada sobre isso. Letra C, oportunidade de qualificação profissional, também não comentou nada sobre isso. Cenário da integração dos cubanos nos Estados Unidos. Ah, ele já falou sobre isso, tá? O texto já falou sobre isso. Então pode ser a letra D, né? Cenário da integração de cubanos nos Estados Unidos. E a letra E, fortalecimento do elo familiar em comunidades dos Estados Unidos. Bom, essa parte não viu ainda, então vamos ler mais um trechinho. Although technically we lived in the United States, the Cuban community was culturally insular in Miami during the 1970s. Agora a gente já encontrou a resposta, tá? Porque aqui ele diz, although, ou seja, apesar de, né? Although technically, ou seja, apesar de que technically, we lived, nós morávamos, né? We lived in the United States, nós morávamos nos Estados Unidos. A comunidade cubana, né? The Cuban community, a comunidade cubana, era, né? Was, culturally, ela era culturalmente insular, né? Insular em Miami, na década de 70. Né? Bonded together by the trauma of exile, porque eles estavam lá relacionados entre eles pelo trauma do exílio, tá? Então aqui ele está falando que eles realmente não tinham uma integração muito grande com, eles estavam vivendo meio que isolados lá, né? E ele continua falando aqui. Então a gente já viu que a resposta aqui vai ser a letra D, né? Cenário de integração. Aqui resposta letra D, cenário de integração de cubanos nos Estados Unidos. Eles se mudaram, foram morar lá, né, meio que isolados na própria comunidade deles, mas eles estavam integrados nos Estados Unidos. É a que faz mais sentido, né, até agora, porque ele não fala da qualidade da educação formal, ele não fala, você vai eliminando aquelas que você já sabe que não faz sentido, que não estão sendo comentadas no texto, né. Prestígio da cultura cubana, ele também não comenta sobre isso. Qualificação profissional, ele também não fala. E fortalecimento do elo familiar, ele também não fala, né, da comunidade dos Estados Unidos. A gente poderia até continuar aqui também, né? Mas depois eu gravo outra aula mais especificamente comentando sobre a gramática, né, e vocabulário. Então aqui a gente já conseguiu responder a pergunta, então não precisa ler o restante do texto. Vamos agora para a próxima questão, questão número 2. Né? De novo, vamos começar pela pergunta, tá? Focar na pergunta e nas alternativas. Então a pergunta diz, o texto aborda relações interpessoais com o objetivo de, tá? Relações interpessoais, né? Qual o objetivo? Problematizar o papel de gênero em casamentos modernos, na letra A, papel de gênero, né, masculino ou feminino nos casamentos modernos, será que ele fala sobre isso? Letra B, apontar a relevância da educação formal na escolha de parceiros. C, comparar a expectativa de parceiros amorosos em épocas distintas, em épocas diferentes. Letra D, discutir o uso de aplicativos para proporcionar encontros românticos.
E letra E, valorizar a importância da aparência física na seleção de pretendentes, né? Pretendentes a namoro, casamento, né? Tá, então agora vamos pro texto para ver de qual é o tema que ele está falando. 200 years ago, Jane Austen lived in a world where single men boasted vast estates. Tá, então 200 anos atrás, né? 200 years ago, 200 anos atrás, ago aqui significa atrás. Jane Austen, né, é o nome da pessoa, Jane Austen, ela morava, né, morava, num mundo onde os homens solteiros, were single men, os homens solteiros, boasted vast estates, ou seja, eles esbanjavam, né, grandes territórios, grandes terrenos, tá? Esbanjavam, vast aqui significa vastos, né? Estate aqui vem da palavra real estate. Real estate em inglês significa imóveis, né? Terrenos, terras, fazendas, apartamentos, casas, né? Vast estates. Single ladies were expected to speak several languages, sing and play the piano. E era bem interessante, realmente era bem isso mesmo naquela época. As moças solteiras, né? Single ladies, era esperado delas, eu vou traduzir aqui ao pé da letra, tá? Pra gente ver o que significa cada palavra aqui. Elas eram esperadas, né? Were expected, eram esperadas. Ou seja, se esperava delas, né? Se esperava que elas falassem várias línguas, vários idiomas, né? Speak, falar, several, são vários, né? Languages são as línguas, os idiomas. Sem que elas cantassem, né? Cantassem bem, cantassem alguma coisa, e play the piano, e tocassem o piano. Então, isso era considerado assim, era uma mulher clássica, né? Era uma mulher assim que falava várias línguas, que tinha algum estudo, né? Que sabia cantar também e tal. Então, isso era a expectativa, era o que os homens queriam naquela época, né? 200 anos atrás. Você vê que essas coisas já mudaram bastante, né? Hoje em dia as pessoas já não têm essa expectativa, ou pelo menos não necessariamente como era naquela época. In both cases, ou seja, em ambos os casos, in both cases, it was, of course, advantageous if you looked good too. Outra questão aqui interessante do artigo, né? Que realmente acontecia e até hoje acontece. Em ambos os casos, it was, ou seja, era, que both significa ambos, né? Of course, né? É claro. Uma vantagem, aqui no caso em adjetivo, né? Seria uma vantagem, advantageous, advantageous, aliás, né? Advantageous, ou seja, uma vantagem se você tivesse uma boa aparência. Tá? E se, esse if aqui significa se, muito importante, tem que saber isso aí antes de fazer a prova do Enem. If significa se, né? De condição, né? Se você tivesse boa aparência. Looked good too. Tivesse boa aparência também. Então, a mulher daquela época, de 200 anos atrás, que tocava piano, falava várias línguas, era uma mulher culta, né? E além disso, ainda era uma mulher bonita, então os homens estavam loucos atrás desse tipo de mulher. Era o tipo de mulher que eles queriam na época. Tá, vamos ver agora se a gente consegue responder as perguntas, né? Lembrando que a gente nem sempre precisa ler o texto todo. Problematizar o papel de gênero em casamentos modernos. Será que ele está falando de gênero em casamentos modernos? Bom, casamentos modernos não necessariamente, né? Parece que até agora ele não falou sobre isso. Letra B. Apontar a relevância da educação formal na escolha de parceiros. Talvez um pouco, né? Ele fala aí um pouco disso daí, né? Que eles gostavam de uma mulher bem educada. Apesar que ele não fala aqui que era educação formal, tá? Mas ele fala um pouco sobre educação. Então tem um pouco a ver. Tá? Cuidado com isso daí pra você não se confundir também. Porque tem alternativas que tem um pouco a ver com o que está no texto. Mas você tem que procurar alternativa que tem tudo a ver com o que está no texto, tá? E não só um pouco a ver. Você tem que escolher a alternativa mais correta. Porque às vezes tem alternativas que estão corretas, mas você vai ter que escolher a que é mais correta de todas. Então vamos para C. Comparar a expectativa de parceiros amorosos em épocas distintas. Pode ser essa, tá? Pode ser a letra C, que ele está falando de uma época anterior, mas ele não está falando da época seguinte. Então a gente não tem certeza ainda, mas pode ser essa. Vamos ver a letra D. Discutir o uso de aplicativos para... Não, ele ainda não falou sobre isso. Letra E, valorizar a importância da aparência física na seleção. E ele falou sobre isso também, tá vendo? Ó, a letra E ele comentou sobre isso também. Então vamos ler mais um pouco do texto. Agora, ele começa aqui, ó. So, how much has or hasn't changed? Ou seja, então, so quer dizer então, quanto tem, né, ou não tem, né, has ou hasn't, né, não tem, mudado. Né? Changed significa mudou ou mudado. Dating tá, então aqui já vem uma parte
que já vai ajudar a gente a responder. Aqui ele tá comparando épocas, tá? Porque quanto mudou daquela época para agora? A gente já está vendo que pode ser a letra C, que ele está falando de épocas diferentes aqui. Quanto que mudou de lá para cá, né? E aí depois ele continua, dating apps, ou seja, os aplicativos de dating aqui significa de encontro, de namoro, né? Os aplicativos de namoro, opaquely outline the demands of today's relationship market, ou seja, elas outline, assim, definem, né? As demandas para o mercado de relacionamentos. Interessante como ele escreve isso aqui, né? Mercado de relacionamentos. Como se fosse venda de mercadoria, né? Bom, e então aqui a gente já vê outra alternativa, que ele fala aqui, ó, educação formal, gênero, não. Comparar expectativa, tá, pode ser essa, né? Aqui ele diz, letra D, né? Discutir o uso de aplicativos, outra coisa que ele comenta no texto, né? Discutir o uso de aplicativos para proporcionar encontros românticos. Ele fala sobre isso também, né? Porém, a gente vai ver que a resposta mais correta não vai ser essa, porque o texto não fala somente sobre isso. Você vê que ele fala como era naquela época, o primeiro parágrafo, ele falando como era dos 200 anos atrás, agora, aí depois ele vem falando que mudou, que agora não é mais assim, e que agora tem as expectativas são diferentes, né? E que além disso, hoje as pessoas, muita gente se conhece pela internet, né? Então a gente vai ver que o que tem mais a ver é a letra C, compara a expectativa de parceiros amorosos em épocas distintas. Tá? Apesar que ele fala, então a resposta correta é a letra C, né? Comparar a expectativa de parceiros amorosos em épocas distintas. Então, apesar que ele fala de outros assuntos aqui, ele não fala o texto todo somente sobre isso. Não é o texto inteiro sobre gênero e casamentos. Não, isso aqui ele praticamente não toca no assunto. Educação formal, não, ele fala em educação, mas ele não fala em educação formal. Né? Então tem que prestar atenção em cada palavra da alternativa também. Discutir o uso de aplicativos. Ele fala o texto todinho sobre os aplicativos? Não, não fala sobre isso. Ele fala sobre o uso de aplicativos, mas não é o texto todo que ele está discutindo sobre isso, certo? E valorizar a importância da aparência física, ele fala sobre isso no texto também. Então tá aí uma grande lição aí da questão 2, tá? Uma questão que pode ser bastante confusa, porque praticamente todas as alternativas têm uma parte verdadeira, que está escrito no texto, mas o que ele quer aqui é o resumo do texto. Né? O que o texto mais fala? Então, o texto mais fala sobre a letra C. Ok? Se você acha que esta aula está sendo bastante útil para você, deixe a sua curtida no vídeo e vamos agora para a terceira pergunta. Question 3. Começando aqui pelo conteúdo, aqui pela questão, pela pergunta e alternativas. Nesta tirinha, o comportamento da mulher expressa. Então, vamos focar no comportamento da mulher, não do homem, tá? Porque aqui é o que a questão está pedindo. A questão quer saber o comportamento da mulher, tá? Então, letra A, revolta com a falta de sorte. Será que ela fala sobre isso? B, gosto pela prática da leitura. C, receio pelo futuro do casamento. D, entusiasmo com os livros de terror. Ou E, rejeição ao novo tipo de residência. Tá? Na verdade, tem um pouquinho de tudo isso aqui, né? Vamos ver o que ele mais fala. Então, now that you are my bride, you will never leave this castle. Ou seja, agora que você é minha noiva, my bride é minha noiva, você nunca, né? O will aqui está indicando que é futuro, tá? Muito importante, tem que saber disso aqui antes de fazer o Enem também. Will, toda vez que você vê o will, você sabe que a frase está falando sobre o futuro. Então, will never leave, nunca sairá. Tá? E o will não tem tradução aqui, é só para indicar que é futuro mesmo. Never, que é nunca, leave significa sair. Nunca sairá desse castelo. Então, agora que você é minha noiva, nunca sairá desse castelo. Ou seja, ela agora ficará presa, né? Será uma... mais ou menos assim, como se fosse uma escrava dele, né? Veja aí bem o contexto também. Wow! Aí aqui é a resposta dela, né? Wow, your library is amazing. Né? Wow, a sua biblioteca é fantástica, né? Ela respondendo. Ou seja, ele está falando algo aqui meio aterrorizante, né? Dizendo que ela vai ficar presa no castelo para sempre. E ela está falando da biblioteca dele. Como se o que ele tivesse acabado de falar não tivesse relevância nenhuma. Aí vamos para o segundo. Acho que só pelo primeiro já daria para responder a pergunta, tá? Porque aqui está dizendo, será que ela fala falta da revolta com a falta de sorte? Aqui ela não comentou nada sobre isso, né? E aqui fala da letra B, gosto pela prática da leitura. Dá para ver que ela tem algum interesse com biblioteca.
né? Então, provavelmente pode ser letra B. Então, já no primeiro quadrante, talvez já daria para responder a pergunta. Receio pelo futuro do casamento, ela não fala isso. Entusiasmo com livros de terror. Poderia ser, tá? Esse aqui também poderia ser. Letra E, rejeição a um novo tipo de residência, ela também não comenta. Então, a gente pode ficar na dúvida entre a B e a D aqui, né? A gente vê que ela tem interesse pelos livros, mas vamos para o segundo. Beyond the castle is a high wall with no gate. Ou seja, beyond significa além, né? Além do castelo, tem um muro, né? Um muro alto, né? High wall, um muro alto, with no gate, com nenhum portão, né? With significa com, no é não, né? Com, sem nenhum portão. Em português seria assim, gate é o portão. And beyond that, e além disto, além de lá, is a deep, dark forest with no path. Ou seja, além do muro, né? Além de lá, tem uma floresta profunda e escura, com nenhum caminho. Ou seja, ele está querendo dizer que agora que ela tá para se casar com ele, ela vai vai ficar presa no castelo para sempre e não tem nem como fugir. Mesmo que ela queira fugir, ela não vai conseguir, né? Então é uma situação bem aterrorizante, assim. Mas vamos ver o que é a reação dela. Vamos ver a reação dela. Ela diz o seguinte: I suppose it's my library too. Now we are married. Ou seja, ela fica super contente. Ela não tá nem aí porque ele tá dizendo. E ela diz: então eu suponho que esta é a minha biblioteca também, já que a gente tá para se casar, somos noivos, né? Então, se essa é a sua biblioteca, essa deve ser a minha também. Now we're married, então estamos casados. Ou seja, ela tá super contente, ela não tá ligando a mínima, ela não tá dando a mínima pro que ele tá dizendo sobre todo esse conceito aí de deixar ela presidiária lá no castelo dele. Ela tá mesmo interessada nos livros, né? Então aqui a gente já poderia responder, né, a questão. Né? Ela não fala em nada de revolta, ela não tá nem aí com revolta e falta de sorte. Letra C, receio pelo futuro casamento, ela também não tá ligando muito para isso. Entusiasmo com os livros de terror, ela não comentou sobre isso, né? Sobre os livros de terror. Ela disse que ela tá interessada nos livros, né? A rejeição, novo tipo de residência, jamais ela tocou nesse assunto, ela não tá nem aí para isso. Então a gente sabe que a resposta vai ser a letra B, né? Letra B. Gosto pela prática da leitura. Tá? A gente poderia continuar aqui falando sobre isso aqui, mas não é necessário. Né? Ele continua aterrorizando ela aqui e ela continua sem dar nem bola. Né? No final ela fala aqui, ok, I'll stay here and read. See you in the morning. Né? Ele dizendo que ia virar um vampiro, que ia sugar o sangue dela. Ela, tá bom, vou ficar aqui e vou ler. Até amanhã de manhã, então. Tá? Eu achei uma tirinha aqui bastante cômica, bem interessante também. Ok, então vamos para a questão número 4. A Teen's View of Social Media. Então, só pelo título aqui, a gente já sabe do que ele vai tratar, né? Ou seja, teen, no caso de teenager, né, que é adolescente, view é a visão, né, a visão de um adolescente sobre social media, são as redes sociais, né? Social media, as redes sociais. Vamos para a pergunta, antes de ler o texto. O termo downsides introduz a ideia de que o Instagram é responsável por, né? Então, ele quer saber o significado desse termo aqui em relação ao texto. O que são os downsides? Neste contexto aqui, letra A, oferecer recursos de fotografia. B, divulgar problemas dos usuários. C, estimular a aceitação dos seguidores. D, provocar ansiedade nos adolescentes. Ou E, aproximar as pessoas ao redor do mundo. Aproximar as pessoas ao redor do mundo. Então, vamos para o texto. Pelo título, será que dá para responder? A Teens View Social Media, oferecer recursos de fotografia? Pode ter um pouco a ver, tá? Porque redes sociais e fotografia pode ter um pouco a ver. Vamos ver a letra B. Divulgar problemas dos usuários? Pode ser também, né? Redes sociais, tem os seus usuários lá. Aceitação de seguidores pode ser sobre isso também, porque tem seguidores. Provocar ansiedade nos adolescentes pode ser também, porque aqui fala teen, que é adolescente, né? E letra E, aproximar pessoas ao redor do mundo. Pode ser também porque as redes sociais aproximam as pessoas ao redor do mundo. Então, só pelo título, nessa questão, não dá para responder. Em algumas questões, só pelo título a gente pode responder, mas aqui não dá para responder. Então, a gente vai ter que ler pelo menos o início. Então, aqui diz, Instagram is made up of all photos and videos. Ou seja, o Instagram é feito de todas as fotos e vídeos. There is the homepage that showcases the posts from people you follow. Ou seja, tem a homepage, né, que é aquela página inicial lá, que mostra, showcases quer dizer mostra, né,
as postagens from aqui é né, de pessoas, né, from people, de pessoas, e o follow das pessoas que você segue. Follow é seguir, né? Followers não são seguidores, né? Então follow é o verbo seguir. And Explore tab. An Explore tab, ou seja, uma aba, né, de exploração, né? An Explore tab, which offers posts from accounts all over the world. Né? Aquela aba lá que oferece, né? Esse which significa que oferece postagens de contas, né? From accounts all over the world. Uma expressão aqui que significa no mundo inteiro. Né? All over the world, no mundo inteiro. And your own page, e a sua própria página, with a notification tab, com uma aba de notificação, to show who likes and comments on your posts, para mostrar quem curte, né, e quem comenta nas suas postagens. Tá? Então ele está explicando o que é um Instagram. Né? Será que dá para responder? Oferecer recurso de fotografia? Não. Então provavelmente não é letra A, pelo menos já dá para descartar a letra A. Divulgar problemas dos usuários? Eu acho que não, pelo menos até agora ele não comentou, né? Estimular a aceitação dos seguidores, ele não falou sobre isso também. Provocar ansiedade dos adolescentes, ele também não falou sobre isso. Aproximar as pessoas ao redor do mundo, ele falou sobre isso. Então poderia ser a letra E. Mas a gente vai precisar ler mais, tá? A gente vai precisar ler mais aqui. Porque isso aqui pode... porque ele não falou, principalmente, o motivo da gente ler mais aqui, é que ele está falando do downsides, tá? E até aqui no primeiro parágrafo ele não falou de downsides ainda. Então, ele está falando do que é. Ele está explicando o que é as redes sociais e o Instagram. Agora ele vai falar do problema, tá? Que é isso que a gente quer saber. It has some downsides, though. Então, mesmo que você não saiba o significado da palavra downside, você pode descobrir o que é se você souber a palavra though. Que a palavra though aqui é o mesmo que but, ou seja, mas, porém, né? Então, ele tem, né, o Instagram, ele tem alguns problemas, alguns defeitos, né? São os downsides, algumas desvantagens, né? Também, né? Ou porém, né? Porém, ele tem algumas desvantagens, né? E aí ele começa explicando. It is known to make many people feel insecure or down about themselves because the platform showcases the highlights of everyone's lives while rarely showing the negatives. Tá? Então aqui ele comenta aqui num assunto que é bastante sério aí no Instagram também, inclusive, né? Ou seja, ele é conhecido, o Instagram é conhecido por fazer muitas pessoas se sentirem, né? Feel aqui é se sentir, inseguras, or down, ou seja, se sentirem assim para baixo, né? Down assim é baixo ou para baixo, se sentirem para baixo, sobre elas mesmas. Então, about é sobre, themselves, elas mesmas. Então, them são elas, selves são mesmas. Então, themselves, elas mesmas, né? Himself é ele mesmo, herself, ela mesma, e themselves, elas mesmas, no plural. Por quê? Porque a plataforma mostra os destaques, né, os highlights, os destaques da vida de todo mundo, né? Everyone's lives, a vida de todo mundo. Enquanto, raramente mostrando os negativos, ou seja, o lado negativo, que as pessoas têm essa tendência, né, de mostrar no Instagram somente a beleza, a riqueza, né? Só as coisas boas, né? Tá todo mundo querendo mostrar ali que tá feliz, que tá contente. A vida delas pode estar uma desgraça, mas ninguém mostra isso no Instagram. Só querem mostrar o que tá acontecendo de bom. Muitas vezes não tá acontecendo nada de bom. A pessoa finge, faz aquele sorriso super falso para colocar lá, né? Que é o que importa, é o que os outros estão pensando sobre ela. E ela não tá muito para o que tá acontecendo mesmo na vida dela para tentar resolver. Então isso aqui é um assunto bastante importante também, né? Para a gente, né, não só assim, uma questão da prova do Enem, né, de vocabulário aqui para responder isso, mas uma questão bastante importante sobre como lidar com o Instagram. Então, vamos ver aqui se a gente consegue responder agora. O termo downside, ele introduz a recurso de fotografia, ele não está falando, o downside não é sobre recurso de fotografia, não tem nada a ver. Tá? Downside, a gente viu que significa uma desvantagem, né? Divulgar problemas dos usuários, né? Aqui, ele está falando um pouco sobre isso, tá? Problemas dos usuários. Aceitação dos seguidores, não exatamente. Provocar ansiedade nos adolescentes, o que tem mais a ver, seria a letra D, tá? No caso, né? Aproximar pessoas ao redor do mundo, não exatamente. Então, ele está falando aqui que, a princípio, a gente poderia até pensar assim, problemas dos usuários, mas, na verdade, o texto ele fala o oposto, tá? Porque aqui não é divulgar. Os usuários, eles têm alguns problemas, mas não é para divulgar os problemas dos usuários, é justamente o oposto, né? Que as pessoas fazem no Instagram é não divulgar os problemas que elas têm, né? E divulgar somente o oposto, né? Dizer que a vida delas está perfeita. Então, não seria a letra B por conta disso. E
E aqui a resposta seria a letra D, então, que é provocar ansiedade nos adolescentes. A gente sabe que é adolescente por causa do título, né? Que ele diz aqui é Teens View, ou seja, uma visão dos adolescentes. Então, a resposta é a letra D, o Instagram, ele provoca ansiedade nos adolescentes. Se a gente continuar aqui vendo, né, a questão também, aí ele vem aqui, né? This can make one feel like their life is not going as well as others. Ele só vai continuando explicando mais, tá? Mas a gente nem precisaria ler esse final aqui, tá? Geralmente, quando você vê assim, um parágrafo longo, foca nas primeiras linhas. Porque as primeiras linhas, elas estão explicando, elas estão resumindo já sobre o que vai se falar, o que vai ser falado naquele parágrafo. E aí o restante, da metade para o final do parágrafo, é apenas detalhando. Tá? Então é importante focar logo na primeira linha, nas primeiras linhas, logo no início, que você vai ter a ideia central do parágrafo. Tá? E aí você nem precisa ler o restante. Porém, se você ainda tivesse em dúvida, aqui você teria que ler o texto todo, tá? Para poder ter certeza. Mas a gente pode parar por aqui respondendo a questão 4. Now, let's go to question number 5. Né? Agora vamos para a questão 5, que é a última dessa prova. E, de novo, vamos para a pergunta primeiro, focar na pergunta. Neste poema, o eu lírico evidencia um sentimento de... Né? Então, a gente já sabe que é um poema e quer saber sobre o sentimento. Né? É contestação com a interação virtual, zelo com o envio de mensagens, C, preocupação com a composição de textos, D, mágoa com o comportamento de alguém, ou E, insatisfação como uma forma de comunicação. O que será que é, então? Né? Então, vamos começar a ler para saber. I tend the mobile now. Ou seja, estou com a tendência, estou gostando da vida de móvel. Aqui significa móvel, mas é móvel no sentido de celular, de iPad, né? De iPhone. Todos esses equipamentos eletrônicos que você pode carregar com você. São os mobiles aqui. Like an injured bird. Né? Como um pássaro machucado. Injured bird. Esse like aqui não significa gostar, tá? Cuidado para não confundir isso. Like tem dois significados. Like pode ser o verbo gostar ou pode ser o equivalente à palavra como do português, quando a gente está comparando alguma coisa. Então aqui ele está comparando, né? Que ele é móvel, né? Ele tá tendendo assim essa vida móvel agora, porém, né? Como um pássaro machucado, né? Como like, né? An injured bird. E aí ele continua. We text our significant words. Text aqui é usado como verbo, né? Então nós enviamos mensagens de texto. Nós escrevemos mensagens de texto, né? Texto, escrevendo mensagem. Né? Nós estamos enviando mensagens das nossas palavras significantes, our significant words. Né? I reread your first, your second, your third. Eu releio a sua primeira, a sua segunda, a sua terceira. Look for your small xx feeling absurd. Né? Ou procurando, look for, que significa procurar, né? Um verbo frasal aqui, look for, procurar. Procurando os seus xx aqui pequenos e me sentindo absurdo. Né? Tá, então aqui a gente já tem uma noção do que ele está falando, né? Então, será que ele está falando bem ou está falando mal? Dá para ver que ele está criticando, né? Essa questão de ficar enviando mensagem de texto o tempo todo. Então, ele está criticando. Então, nesse poema, vamos ver se já dá para responder. Ele fala, né? Evidencia um sentimento de contentamento com a interação virtual? Com certeza não. É justamente o oposto. Ele não está contente com a interação virtual. Zelo com o envio de mensagens? Também não. Ele não está contente com o envio de mensagens. C, preocupação com a composição de texto, talvez um pouquinho. D, mágoa com o comportamento de alguém, não exatamente ele falou de alguém específico, né? Letra E, insatisfação como uma forma de comunicação. Tá? Já daria para responder aqui que a mais correta seria a letra E. Né? Algumas, inclusive, não tem nada a ver aqui, né? Essa questão está até um pouco mais simples. Que a gente vê que tem alternativas que não tem nada a ver. Poderia ser a C, uma preocupação com a composição de textos, mas a gente vê que é mais claramente a letra E, que é uma insatisfação. Deixa eu colocar aqui a resposta, letra E. Ele está mostrando aqui uma insatisfação com uma forma de comunicação. Ele está criticando essas mensagens de texto, que as pessoas ultimamente estão muito grudadas nisso, né? As pessoas estão conversando menos e enviando muito mensagem. As interações reais e sociais estão diminuindo. Então, essa que é a crítica do texto, né? Se você tiver interesse, você pode ler o restante aqui e traduzir, mas como objetivo aqui é responder as questões do Enem rapidamente, então esta foi a última questão. Espero que você tenha aproveitado bastante, compartilhe este vídeo
ok? Share, que significa compartilhar, né? Share. Share this video with your friends and classmates, ou seja, compartilha este vídeo com aquele teu amigo, aqueles teus colegas de turma que também estão estudando, aí se preparando para o Enem. Good luck on your exam and see you next class. Ou seja, boa sorte no seu exame, na sua prova e até a próxima aula.